Agora, vamos deixar de lado as considerações a respeito da falsa interpretação da profecia em epígrafe, para fazermos uma análise mais profunda do capítulo 8 de Daniel. Podemos dizer que o referido capítulo de Daniel é palco de uma evolução profética, que objetiva não só dar sentido aos capítulos 2 e 7 de Daniel, quanto aos impérios mundiais que se levantariam, mas, principalmente levar-nos ao tempo em que o Messias promoveria sua obra redentora no planeta Terra, a fim de que seu povo pudesse reconhecê-lo quando ele se apresentasse ao mundo. Não obstante, ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Vejamos então, como se dá essa evolução profética quanto ao surgimento dos 4 impérios mundiais. Através dos capítulos 2 e 7 de Daniel, podemos saber que o profeta já havia sido informado, pelo Altíssimo, quanto ao surgimento dos 4 impérios mundiais, que se levantariam no mundo, a saber, Babilônia era o primeiro império mundial, o qual foi representado pela cabeça de ouro da estátua, vista por Nabucodonosor, em seu sonho, em Daniel 2, e também pelo leão, o primeiro animal que subia do grande mar, de Daniel 7. Antes mesmo do início da visão que estava sendo apresentada ao profeta Daniel no capítulo 8, ele já tinha ciência que surgiriam outros 3 impérios mundiais. No entanto, a ele, até então, não havia sido dado ainda a informação de quais seriam as nações que comporiam os próximos impérios que se levantariam. O povo de Israel, do qual Daniel fazia parte, já havia sido subjugado por Babilônia. O profeta já sabia que mais cedo ou mais tarde, Babilônia cairia e daria lugar a um segundo império mundial. Foi, no entanto, através desta nova visão, que Daniel ficou sabendo que Babilônia seria subjugada pelos medos e pelos persas, nações que comporiam o segundo império mundial, os quais já haviam sido representados pela parte de prata da estátua, vista por Nabucodonosor em Daniel 2, pelo urso, o segundo animal que subia do grande mar em Daniel 7, e agora, em Daniel 8, pelo carneiro de 2 chifres. O profeta viu ainda que os medos e os persas seriam subjugados pela Grécia, dando assim início ao terceiro império mundial, o qual, nesta visão, estava sendo representada por um bode, que possuía um chifre notável entre os olhos. Este mesmo império já havia sido representado pelo bronze da estátua vista por Nabucodonosor em Daniel 2 e também pelo leopardo, terceiro animal que subia do grande mar em Daniel 7. Quanto ao chifre notável que o bode possuía entre os olhos, ele foi informado que representava o primeiro rei da Grécia, e que este rei morreria no auge do seu poder, e em pleno vigor da juventude. Hoje, sabemos que este rei foi Alexandre o Grande, e que ele, supostamente morreu de malária, no auge de seu poder. O general macedônio, que conquistou quase todo o mundo conhecido de sua época, contraiu a febre maligna quando partia com seu exército, no início de junho de 323 antes do Messias, para mais uma campanha, e morreu aos 33 anos de idade. Viu ainda o profeta, que imediatamente, após o chifre notável ser quebrado, subiram 4 outros em seu lugar, ou seja, após a morte de Alexandre o Grande, o seu reino seria dividido entre 4 reis, os quais não teriam a mesma força que ele, portanto, deixariam gradativamente de ser um império mundial, e ainda que os mesmos, se localizariam cada um deles, junto a um dos 4 ventos dos céus, em outras palavras um ao norte, outro ao sul, outro a leste, e outro a oeste. Hoje sabemos que este grande império foi dividido em 4 partes, entre os 4 generais de Alexandre o Grande, a saber, Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu.
O profeta então é informado que após a Grécia ser dividida para os 4 pontos cardeais, e perder sua força imperialista, de um destes pontos, surgiria um 4º império mundial, que é descrito como sendo no início apenas um chifre pequeno, o qual cresceu muito para o sul, e para o oriente, e para a terra prometida, e ainda que se engrandeceria até o exército do céu, e lançaria por terra algumas das estrelas desse exército, e as pisaria. Este pequeno chifre que surge de um dos pontos cardeais da Terra é na verdade uma representação profética do nascimento de Roma, a qual fora anteriormente representada pelas pernas de ferro da estátua, que foi vista por Nabucodonosor em Daniel 2, e pelo 4º animal de Daniel 7, o qual era terrível e diferente de todos os outros, e agora, pelo chifre de Daniel 8, que começou pequeno, mas cresceu em poder, na direção do sul, do leste, e da terra prometida, e ainda que se engrandeceria também, até o exército do céu e seu príncipe, o qual nós sabemos ser o Messias. Depois disso, o enfoque escriturístico de Daniel 8 é direcionado até o tempo em que o Messias seria julgado, condenado e morto por Roma. Isso se deu através dos versículos 10, 11 e 12 do capítulo 8 do livro de Daniel. Confira comigo. E se engrandeceu até o exército do céu, e lançou por terra algumas das estrelas desse exército, e as pisou. Sim, ele se engrandeceu até o príncipe do exército, abre parênteses, o Messias, fecha parênteses. E por ele, abre parênteses, o Messias, fecha parênteses, foi tirado o holocausto contínuo, e o lugar do seu santuário, abre parênteses, o segundo templo, fecha parênteses, foi lançado por terra. E o exército lhe foi entregue, abre parênteses, os apóstolos e os que creram na pregação, fecha parênteses, juntamente com o holocausto contínuo, por causa da transgressão. Lançou a verdade por terra, abre parênteses, lembre-se que o Messias disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e também que foi Satanás através de Roma na pessoa de seu rei, que lançou a verdade por terra, fecha parênteses, e fez o que era do seu agrado, e prosperou. Na continuação dos versículos lidos anteriormente, surge uma pergunta, a qual o próprio profeta Daniel faria ao anjo, caso ele houvesse compreendido aquilo que a ele acabara de ser dito. No entanto, como ele não fez a pergunta pelo fato de já não mais estar entendendo o significado da visão, um dos próprios anjos que observava a visão que estava sendo dada a Daniel, se adiantou e fez a pergunta, pois era necessário que a resposta proveniente desta pergunta viesse a ser proclamada ao povo do Altíssimo. Esta pergunta feita por um santo, abre parênteses, um anjo, fecha parênteses, a outro santo, abre parênteses, outro anjo, fecha parênteses, refere-se a um certo período de tempo, após o qual o exército do príncipe do céu, a saber, do Messias, seria pisado e o seu santuário seria destruído. Vou ler o versículo na íntegra. Depois ouvi um santo que falava. E disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão relativamente ao holocausto contínuo, e à transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército, para serem pisados? Daniel 8, 13. Agora, vamos rever o mesmo versículo em uma outra versão de tradução, a qual já foi lida a princípio deste vídeo. Depois, ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Notem que na primeira versão lida o anjo diz: até quando durará a visão relativamente ao holocausto contínuo, e à transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército, para serem pisados? Já na outra versão o anjo diz: até quando durará a visão do contínuo sacrifício, e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Isso nos faz entender perfeitamente
que a visão está relacionada a uma certa contagem de tempo, que é relativa ao holocausto contínuo, e a uma transgressão assoladora. E que, após esta contagem de tempo se cumprir, o santuário e o exército seriam entregues para serem pisados. Conforme as orientações dadas pelo Altíssimo a Moisés, os sacerdotes levitas de Israel deveriam efetuar 2 holocaustos por dia, a saber, um pela manhã e outro pela tarde. Esses holocaustos eram intitulados de holocaustos contínuos, ou de holocaustos da manhã e holocaustos da tarde. Sabemos também que o profeta Isaías profetizou muitíssimas coisas concernentes ao Messias e sua obra. Vejamos o que ele profetizou sobre a traição que o Messias sofreria. Os teus filhos pressurosamente virão, mas os teus destruidores e os teus assoladores sairão do meio de ti. Isaías 49, 17. Diante da análise até agora promovida, podemos notar que antes de que o santuário fosse destruído, e o exército do Messias fosse entregue para ser pisado, dá-se-ia um certo período relacionado com o holocausto contínuo e uma transgressão denominada de assoladora. Podemos deduzir também que este período ou contagem de tempo se refere ao ministério do Messias, pois no versículo 11 do capítulo 8 de Daniel lemos: E se engrandeceu até ao príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Vamos analisar esta frase em detalhes, para entendermos a profecia. Daniel está narrando o versículo 11 do capítulo 8, e diz: E se engrandeceu até o príncipe do exército. Eu pergunto, quem é que Daniel alega que haveria de se engrandecer até o Messias? Sabemos que Pôncio Pilatos foi prefeito da província romana da Judéia do ano 26 da era atual, até o ano 36, ou começo do 37. Sua jurisdição chegava até a Samaria e a Idumeia. O título do cargo que exerceu foi o de praefectus, prefeito, da mesma forma que todos aqueles que ocuparam esse cargo antes do imperador Cláudio. O título procurador que alguns antigos autores utilizam para referir-se a este cargo é um anacronismo. Os evangelhos referem-se a ele de forma genérica com o título de governador. Pilatos, como prefeito, tinha que manter a ordem na província e administrá-la tanto judicial como economicamente. Ele, como representante legal de Roma em sua província, foi também o juiz que, de acordo com as Escrituras, julgou e condenou o Messias à morte na cruz, a pedido do sumo sacerdote de Israel. Apesar de Pôncio Pilatos não haver encontrado nenhuma culpa no Messias, condenou-o a si mesmo. Vejamos agora um trecho das Escrituras sobre o julgamento do Messias. Disse-lhe então Pilatos: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar, e autoridade para te crucificar? João 19:10. Voltando à minha pergunta, quem se engrandeceu até o Messias? Vemos que a resposta é: foi o Império Romano que se engrandeceu até o Messias, através de Pilatos, que era o seu representante legal. Após Daniel narrar, e se engrandeceu até o príncipe do exército, ele declara: e por ele foi tirado o contínuo sacrifício. Volto eu a perguntar: quem é que Daniel declara haver tirado o contínuo sacrifício? O príncipe do exército ou Roma? Resposta: é óbvio que Daniel está falando do Messias, pois, se assim não fora, ele não terminaria a frase com a seguinte declaração: e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Sabemos que o santuário não pertencia a Roma e sim ao pai do Messias. Lembrem-se do que está escrito em Lucas 19:45 e 46. Então, entrando ele no templo, começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo-lhes: está escrito: a minha casa será casa de oração. Vós, porém, a fizestes covil de salteadores.
Agora, vamos analisar as palavras que compõem a resposta do anjo, que determinava até quando duraria a visão referente ao sacrifício contínuo e a transgressão assoladora que o Messias sofreria, da parte de Judas Iscariotes, dos dirigentes de Israel e principalmente de Roma, que o mataria. Período este após o qual o exército e o santuário do Altíssimo seriam pisados. Ele me respondeu: até 2300 tardes e manhãs. Então o santuário será purificado. Daniel 8, 14.